escolha, é uma decisão, amém? É você decidir ser feliz e não escolher, porque quando você escolhe momentos, você está dizendo assim: eu só vou ter momentos de felicidade. Quando você decide, não importa o que você esteja passando, você vai ser feliz, amém? Glória a Deus. Irmãos, como sempre, nós buscamos algo de Deus para trazer à igreja, e nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Eu achava engraçado que quando a gente chega na igreja recém-convertido, né? Aí os pastores sempre falam isso: você tem que ouvir a voz de Deus. E eu ficava: meu Deus, será que eu sou tão pecador que eu não escuto tua voz de jeito nenhum? Não estou conseguindo ouvir tua voz de forma alguma. Mas eu pensava que Deus só falava se viesse uma voz aqui no ouvido e: ei, meu servo, faz isso. E Deus às vezes está falando através de um irmão, através de uma mensagem, através de um louvor, através de algo que você sente arder dentro de você, assim, de dentro para fora. E Deus vai falando com a gente dessa forma. Então a gente tem que estar sensível à voz de Deus. E às vezes mesmo ouvindo, tem hora que somos o quê? Desobedientes. Não, isso é coisa da minha cabeça. Hoje eu estava saindo de casa, eu sempre trago a minha garrafa, né? Eu falei: não, mas eu pego um copo de água lá, coloco lá em cima, sempre tem uma água aqui. Aí Lúcia veio lembrar já no finalzinho do louvor, e eu ali com a garganta seca, se eu tivesse trazido a minha garrafa, né? Então a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente, aquilo. Não estou lhe culpando não, viu, Lúcia? Misericórdia, não é isso não. Só estou falando que Deus, Ele fala de uma forma extraordinária. Então, irmãos, hoje eu quero falar uma palavra, e eu quero que você grave isso. Eu quero que você olhe para você mesmo e diga assim: Lázaro, sai para fora. Hoje eu quero que você venha raciocinar qual é o Lázaro que está dentro de você, que precisa ser reavivado, que precisa ser curado, que precisa sair para fora. Porque muitas vezes a gente fica guardando coisas dentro de nós, e nós ficamos igual aquele sepulcro a qual o Lázaro estava lá dentro daquela caverna, morto, desenganado, sem vida, sem forma. Mas quando o Senhor Jesus, Ele nos promete algo, irmãos, por mais que você morra, vai se cumprir na sua vida. Por mais que você não acredite, por mais que você perdeu a esperança, se é promessa de Deus, vai se cumprir. Porque Ele não volta atrás, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então abra sua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11. Eu quero que você venha entender o que Jesus quer falar com a gente aqui essa noite. João 11. Todos acharam? Diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro.
Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Só até aí por enquanto. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, traz um entendimento do céu aqui essa noite para nossas vidas, Pai. Porque tem coisas que a gente precisa, Pai amado, crer, mesmo a gente não enxergando a saída. Tem coisas que o Senhor quer falar conosco, mesmo a gente sem entender o porquê de tudo isso, Pai, mas o Senhor quer nos mostrar algo. Então, Pai, nos ajuda aqui, Senhor, a entender a Tua palavra, a entender o que o Senhor quer falar conosco aqui essa noite. Eu sou o primeiro da fila, Pai, que tem muitas coisas que a gente precisa, Pai amado, arrancar de dentro de nós, para estarmos cada dia mais, Pai amado, buscando e sendo verdadeiros com o Senhor, Pai. Pai, tira toda hipocrisia, tira todo espírito contrário do nosso meio aqui essa noite, Senhor, das nossas vidas, para que possamos, Deus, alcançar os santos do Senhor aqui essa noite. Pai, dai-nos, Pai amado, dai-nos um coração quebrantado aqui essa noite, Senhor. Pai, que nós venhamos ter temor no nosso coração, ao entrar na Tua casa, ao entrar na Tua presença, Senhor, que nós venhamos ter reverência ao Senhor, Pai amado, porque nós não estamos aqui por causa humana ou por homens, nós estamos aqui pelo Senhor, pela Tua presença, Pai, assim como o Senhor fazia, Pai amado, antigamente, quando o sacerdote entrava na Tua presença, Pai. Pai, nos ajuda, Deus, a ter essa reverência, Pai. O Senhor não mudou, meu Deus. Pai, o Senhor deu o seu Filho, o Senhor colocou o seu único Filho para morrer por nós ali, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Que aí nós venhamos estar com reverência ao Senhor, com temor no nosso coração, para buscar a Tua face, para estar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, aqui nós falamos de uma passagem bem conhecida na Bíblia. E aqui nós nos deparamos com algumas coisas que, se a gente for olhar aos olhos humanos, parece contraditório. Aqui fala que Lázaro amava as 2 irmãs e a Lázaro, mas mesmo assim, quando ele soube que Lázaro estava doente, ele não se desesperou, ele não agoniou, embora que meu amigo, que eu tanto amo, está me chamando, as irmãs dele estão me chamando, eu tenho que ir lá para resolver logo isso, porque eu que tenho que resolver. Não, a palavra de Deus diz ali que ele ainda ficou mais 2 dias, diga assim, 2 dias, para ir àquele lugar. E antes dele falar isso, ele diz: esta enfermidade, no versículo 4, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É interessante, né? Parece até uma piada. Não é para a morte. Quando ele chega lá, o cara já tinha 4 dias de morto, já estava fedendo, ou seja, já estava enterrado numa caverna. Ninguém queria mais encostar nele por causa do mau cheiro. Ah, eu amo fulano, mas deixa ele morrer, irmão. Com 24 horas você pode até amar, mas você não vai querer estar mais tão perto assim não. Que ô bichinho fedorento é gente. Pense num mau cheiro que é um cadáver humano. Tive experiências assim. Então, irmãos, imagine o cenário. Jesus falou que ainda demorou mais 2 dias, e quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto há 4, ou seja, foram 6 dias. E quando nós vamos lendo aqui mais à frente, vamos ler o versículo 7. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Verso 11: assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Irmãos, uma coisa que a gente tem que aprender, e muitas vezes a gente
e a gente deixa de praticar, chama-se confiar em Deus. A gente fala tudo, eu sirvo a Deus, eu busco Deus, eu amo a palavra, glória a Deus que Deus mudou a minha vida, Deus mudou o meu jeito de ser, Deus mudou a minha forma de agir, de pensar. Mas muitas vezes quando aperta qualquer coisinha, se você não vigiar, você entra em desespero, você quer resolver da sua forma, você quer agir do seu jeito, você quer fazer conforme a sua vontade. Você quer ver um exemplo? Quem é pai, quem é mãe sabe. Semana passada nós tivemos a situação do sequestro daquela criança. Aí você se coloca no lugar de um pai daquele. Eu parei até de pensar, porque a vontade que der de você pegar um cara daquele e partir no meio. Aí a misericórdia de Deus vem e fala assim: eu também morri por ele. E aí? Na nossa lógica humana, a gente quer agir da forma humana, mas Jesus não age dessa forma. Para Jesus nada é impossível, porque pessoas piores do que aquele homem, a gente vê aqui na Bíblia, e a gente vê também testemunhos que foram restaurados por Cristo. Mas isso justifica o que ele fez? Não, não justifica. Lógico que ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Então todos nós temos essa justiça humana dentro de nós, a qual a gente quer às vezes fazer conforme a nossa força, o desejo nosso, a nossa vontade. E muitas vezes também não é tão errado assim não, irmão. Não é errado você querer defender a sua casa, você querer defender a sua família. Qual é o pai e a mãe que não dá a sua vida pelos seus filhos? Qual o pai e uma mãe que vê seu filho ali, ele vai atravessar uma rua, se ele for para ser atropelado, você corre, joga ele para lá e você fica no lugar dele? Quem não faz isso, irmão? É o instinto, é a natureza humana nossa de defender aquilo que nós amamos. E aqui quando Jesus ele se deparou com essa situação, ele já tinha tudo planejado. Ele já sabia que Lázaro ia morrer. Ele já sabia de todas as coisas, porque ele falou assim: é para eu, o Filho de Deus, porque ele estava indo para um lugar onde ele já tinha vindo de lá, porque ele estava sendo perseguido por aqueles homens. E ele tinha que voltar lá para ver o seu amigo e para fazer algo a qual ninguém poderia acreditar se não estivesse vendo. É igual uma pessoa que me falou hoje que ela era corredora, disse que ganhava meio mundo de medalha. Falei: eu só acredito porque é você que está dizendo que você é crente, viu? Porque você olha hoje a pessoa, você não acredita que ela é tão corredora assim não. Mas é verdade, as coisas, porque a gente só está enxergando agora, mas todo mundo tem um passado. Todos nós aqui temos um passado. Todos nós vivemos algo lá atrás, a qual a gente muitas vezes se orgulha, outras coisas você quer esquecer, mas temos um passado, a qual nós temos que, às vezes, olhar no retrovisor e agradecer pelo milagre que Deus fez na nossa vida, irmão. Agradecer por aquilo que o Senhor tirou, de onde o Senhor nos tirou, de onde Ele tem nos colocado, o que é que Ele tem feito na nossa vida. A gente, às vezes, só quer agradecer por coisas grandes, e as mínimas que o Senhor, às vezes, está acrescentando para você chegar na grande, e você está sendo ingrato. Então aqui quando a gente se depara nessa situação, o Senhor Jesus ele estava indo ali, aí ele fala para o Senhor: não, mas eu tenho que voltar lá, porque o meu irmão Lázaro dorme. Lendo mais uma vez, verso 12: disseram pois os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles porém cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. 16. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos
com discípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora que sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisso? Quem crê aí, dá uma glória a Deus. Qual Lázaro você está precisando hoje ressuscitar na sua vida? Qual Lázaro que já está morto há tanto tempo dentro de nós? Talvez seja o Lázaro da esperança, talvez seja o Lázaro da fé, talvez seja o Lázaro da vida conjugal, da vida financeira, talvez seja o Lázaro dos familiares, talvez seja o Lázaro de uma doença. Qual Lázaro você está querendo que ressuscite hoje, a qual Jesus não pode chamar para fora? Qual Lázaro que Jesus não pode hoje agir na sua vida e falar assim: ei, quem vai ressuscitar sou eu, quem vai dar vida sou eu, quem vai fazer o milagre acontecer sou eu. Não é a força, não é simplesmente a sua inteligência humana, não é a sua capacidade, mas vai ser a minha vontade. Mas como nós estamos? Eu imagino aqui e me coloco no lugar dessas duas irmãs, que eu creio que elas tinham consciência de quantos milagres Jesus já tinha feito. Tanto é que ela fala que se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que ele não teria morrido. Mas Marta, ela tem uma fé tão sobrenatural que ela fala assim: mas também agora sei que tudo quando pedirdes a Deus, Deus te concederá. O que é que você está pedindo hoje a Deus, a qual ele não pode? Deus. O que é que a gente está pedindo hoje que Deus não pode fazer, irmãos? Agora eu também te pergunto, mas você está disposto a esperar e ter fé assim como Marta teve? Marta, ela poderia simplesmente chegar: Jesus, o Senhor não disse que ama a gente? O Senhor não disse que ama meu irmão? Agora não adianta mais nada não, está lá já morto há 4 dias fedendo, não adianta mais nada não, veio por vir, agora não vai adiantar mais nada. Como muitas vezes as pessoas esquecem, porque às vezes as pessoas só querem viver o agora, e esquece quantas coisas Deus já fez e está fazendo. Por isso que muitos relacionamentos, muitas famílias estão sendo destruídas, porque as pessoas só querem viver o momento que está passando, e esquece de quantas coisas Deus já fez na vida deles, esquece se aquela pessoa um dia representou algo na sua vida, e simplesmente vive o acaso e o momento, e simplesmente acha que não vale mais a pena. Marta não,
ela sabia quem era Jesus. Ela sabia como Jesus poderia agir, que se ele quisesse, ele poderia ressuscitar Lázaro. Mas também se ele não quisesse, ele continuava sendo o mesmo Jesus para ela. Irmãos, nós temos que entender quem é Jesus na nossa vida e quem é as pessoas a qual o Senhor coloca nas nossas vidas. Qual respeito você está tendo pelas pessoas a qual Deus tem colocado para te ajudar, para andar, para te ensinar às vezes e também aprender com você. E muitas vezes as pessoas simplesmente viram as costas, distratam as pessoas, não consideram, não tem respeito. Cara, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Onde você vê hoje os filhos dominando os pais, onde você vê hoje a vontade do filho é que prevalece sobre os pais. Meu Deus do céu, que coisa nós estamos vivendo hoje, gente. Não é questão de porque no meu tempo era. Não é isso. É questão de autoridade, a qual Deus deixou constituída. E quem tem que impor essa autoridade na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia, é você mesmo, irmão. Eu não posso ser pai de seus filhos, você não pode ser pai dos meus filhos. Eu não posso simplesmente querer te obrigar a fazer aquilo a qual você acha que é errado. Você tem que pedir a Deus uma direção, porque se você não cobra de seus filhos hoje, amanhã, quem vai estar cobrando dele é a polícia. Amanhã quem vai estar corrigindo ele é o mundo lá fora, porque você não teve autoridade nem coragem de pegar seu filho e ensinar a ele o caminho que deve seguir. Porque muitas vezes a gente acha que só sim é que vale a pena na vida de um filho. Irmãos, o não ensina mais do que o sim. O não, a correção ensina mais do que 1000 coisas a qual você possa dar a seu filho. Então aprenda, irmãos. Aprenda com o Senhor Jesus, aprenda com a Bíblia, aprenda com a qual o Senhor vai te direcionar, porque eu tenho certeza. Hoje eu estava ouvindo um testemunho, uma irmã contando, que a pessoa está desviada, mas ele nunca esqueceu os ensinamentos do seu pai, e nem da sua mãe. Por mais que ele esteja no mundão, mas ele sabe que está errado, e ele sabe, e toda hora ele fala, meu pai e minha mãe me ensinou assim, isso é errado. Se eu sou o homem que eu sou hoje, foi meu pai e minha mãe que me ensinou, por mais que ele não esteja na presença de Deus. Então ensina o caminho que deve seguir. Eu dei risada num vídeo que o filho completou 18 anos, aí chegou para o pai, pai, é o seguinte, completei 18 anos, algumas coisas vai mudar aqui dentro, viu? Se eu já tenho 18 anos, eu posso sair a hora que eu quiser e só chegar a hora que eu quiser, não é verdade? Aí o pai, meu filho, então, se eu já tenho 18 anos, eu não tenho obrigação nenhuma de lhe dar satisfação mais, não é verdade? É também, meu filho. E começou a falar coisa, né? Se eu já tenho 18 anos, e não sei o que, e não sei o que. Aí o pai, tá bom, meu filho. Então a partir de hoje, você já tem 18 anos, você é independente, você vai lavar suas roupas, você vai comprar o sabão, você vai comprar comida para você, e vai me pagar aluguel, porque a casa não é sua, é minha. Mas vá procurar um emprego que você já tem 18 anos, você pode trabalhar. Então já que eu não posso ditar nada na sua vida, então eu vou ditar as minhas regras da minha casa. E se você não seguir, a porta da frente é serventia da casa. Você murchou a orelha logo, né? A gente às vezes fica olhando assim, irmãos, o quanto o povo hoje está ingrato. Você ajuda as pessoas, simplesmente depois a pessoa vira umas costas e não fala mais nada, não diz mais nada. E se você for atrás e perguntar, diz que você é chato, que você é isso, que você é aquilo. E você fica olhando assim, meu Deus. Por isso, irmãos, que eu sempre falo e o que eu sempre ensino lá na célula, aqui na igreja, a nossa referência,
na caminhada da fé se chama Jesus Cristo. A quem você está servindo primeiramente? E a quem você tem honrado? A palavra de Deus, se a gente não consegue honrar aqueles que estamos vendo, como a gente vai honrar a Deus? Como a gente vai crer naquele que a gente não está vendo? Honrar, irmão, não é você puxar saco, não é você ficar bajulando, não. Honrar é você respeitar aquela pessoa. Porque o respeito, quando você dá, você recebe. É igual num casamento. Para mim, o estupim de um casamento é quando você perde o respeito. Quando um não respeita mais o outro. É o estupim de um casamento para não dar certo. Então, o Senhor Jesus, ele chegou ali, Marta poderia simplesmente endoidar, como muitas vezes as pessoas fazem. Quantas vezes eu te liguei, mandei o WhatsApp, mandei e você não veio. Mas ela tinha uma fé sobrenatural. Eu acho que Maria já estava meio revoltada, falou, eu vou ficar aqui mesmo, nem lá eu vou. Vamos ler mais um pouco a palavra do Senhor, que é ela que nos ensina. O verso 27 diz assim: disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhes Jesus, tire a pedra. Maria, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram-lhe, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, chamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolvido com lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. E muitas vezes, irmãos, o que acontece na nossa vida? Jesus chega, entra na sua vida,
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. E Ele faz tudo isso na nossa vida. Mas muitas vezes a gente ressuscita dos mortos, Jesus nos faz uma nova criatura, e a gente às vezes fica como Lázaro, atado, preso a coisas passadas, preso a coisas recentes e preso ainda que nem aconteceu ainda. A gente não fica totalmente livre. A gente não se liberta 100% porque a gente fica com as ataduras, fica atado àquilo a qual ainda o Senhor Jesus quer te libertar, e você às vezes fica abraçando com seu orgulho, com a sua ignorância ou com a sua fraqueza. Então essa noite, o Senhor Jesus, Ele quer te abençoar de uma forma sobrenatural. Quem crê, dá um glória a Deus, irmãos. Porque se você veio aqui buscar algo de mim mesmo, ou de alguém aqui, eu posso te dizer, você pode até encontrar, mas se Jesus usar Ele para você, porque se não for a autoridade, o amor e o poder de Jesus Cristo nas nossas vidas, de nada adianta. Então Jesus, Ele chamou Lázaro para fora, ele falou: Lázaro, saia para fora. Eu creio ali, irmãos, que muitos que estavam ali, só pode ser doido, esse cara não gira bem certo não, faz igual a mãe de uma pessoa que eu conheço, esse homem não é bem não, não está muito bem não. Então a gente às vezes fica olhando e limitando Deus naquilo que a gente precisa, ou naquilo que o Senhor vai fazer conosco, ou na nossa vida. A gente às vezes olha para os obstáculos, para as pessoas, e fica se analisando, Deus, só o Senhor, mas ao mesmo tempo fala assim, nem Deus dá jeito. A gente não faz às vezes esses julgamentos, a gente às vezes não limita Deus, não coloca Deus como se Deus, Ele falasse assim. O maior erro nosso, sabe qual é? É que a gente quer ensinar Deus. Eu estava na minha leitura diária, que eu estou fazendo da Bíblia, fala de um homem que, aos olhos dos homens, em Juízes, o nome dele era Jefté. Ele era um filho de, oh Deus, de Gideão. Gideão teve esse filho com uma prostituta. E os irmãos por parte de, no caso, os irmãos de filhos de Gideão, expulsaram ele de perto deles, que eles não queriam que ele herdasse nada. E ele, por ser um homem muito valente, foi embora, e ele se tornou um grande guerreiro, um grande líder. E os anciões, quando se viram cercados pelos midianitas, chamou quem? Chamou Jefté. Deixa eu ver o nome do homem aqui, gente, que eu estou tentando. Deixa eu ver aqui em Juízes. Ele foi chamado. Ele foi chamado para liderar o povo, para ser liberto, a qual Deus falou com ele. É Jefté mesmo, Jefté, livra os israelitas. E ali, quando ele foi chamado, ele disse para os líderes, falou: mas vocês não me expulsaram? Não era eu a pedra de tropeço na vida de vocês? Não era eu aquele que era o filho da prostituta? E por que me chamaram? Mas os líderes, eles não simplesmente ficaram cheios de si mesmos, eles se humilharam e falaram assim: porque nós precisamos de você. E você vai ser o líder a qual vai libertar Israel e governar Israel. E ele foi, irmãos, e
ali, naquele período a qual ele aceitou o desafio. Por isso que nós temos que aprender o que você tem prometido para Deus. Ele faz um voto com Deus. Olha a loucura do cara. Ele faz um voto com Deus: Deus, se o Senhor me colocar como vencedor dessas batalhas e eu libertar Israel, quando eu chegar na minha casa, a primeira pessoa que sair para me abraçar, eu vou sacrificar para ti. Agora imagina a cabeça desse cara, velho. A gente que é pai, quando a gente chega em casa, quem é o primeiro, quando é pequeno, que recebe a gente? Ou até quando é grande? Ah, filho. Ele só tinha uma filha. Uma filha. E ali eu acho que nem passava mais na cabeça dele. Ele venceu a batalha, libertou Israel, e vem naquela alegria toda para a casa dele, comemorando. Quando ele vê que ele chega na casa, a primeira pessoa que corre para sair da casa e abraçar ele é a sua filha. Na mesma hora ele lembrou e começou a chorar, rasgou as suas vestes e falou para a filha: filha, hoje é o dia mais alegre e mais triste da minha vida. E ele contou o que ele tinha prometido a Deus. Mas o que mais me impactou não foi toda essa loucura dele. O que mais me impactou foi a fé da filha. A coragem da filha, que falou assim: pai, a minha vida não importa mais, porque eu estou feliz também por ver o povo de Deus liberto. Só me dá 2 meses para me chorar e prantear com as minhas amigas, porque eu vou morrer virgem. Eu não vou ter o direito e não vou viver a maternidade. Rapaz, será que você cumpriria, irmão, esse voto? Meu Deus. E muitas vezes a gente faz tantas promessas com Deus, faz tantos votos com Deus, e a gente esquece de tudo, né? Passa o tempo, aí você às vezes chega lá na frente e você fala assim, nem lembra daquilo. Então como é que Deus, irmãos, Ele vai nos abençoar, Ele vai fazer conforme a vontade dEle, se nós estamos muitas vezes andando por caminhos a qual não agradam a Deus? É muito sério. Quando Jesus ele foi ali, Jesus ele sabia que de tudo aquilo que já estava esperando por ele, porque ele fala assim, é para o Filho de Deus ser glorificado através da morte de Lázaro. Porque a Bíblia fala aqui que muitos judeus se converteram a Jesus, mas mesmo assim, devido à dureza do coração humano, muitos foi fuxicar para os fariseus. Eu acho que ali deveria ter algum que ainda falou que nada, isso aí tudo foi um cenário que fizeram para dizer que ele fez esse milagre. Porque a incredulidade, quando ela está dentro de nós, irmãos, Jesus pode descer aqui agora, que você pode dizer, não, isso aí agora é aquele bicho que faz a imagem do ser humano, holográfico, né? Holograma, né? Ah não, isso aí foi o pastor que deve ter colocado um holograma lá, apareceu um cara lá de branco lá e... Mas quando você crê, quando você tem uma fé sobrenatural, você começa a ver coisas a qual só o Senhor Jesus pode confirmar no seu coração. Irmãos, quem aqui de nós não já teve experiências que você ficou assim, meu Deus, é o Senhor mesmo que está fazendo isso? Eu tive uma experiência lá em casa, no meu quarto. Se eu não fosse crente, eu tinha corrido, eu dizia logo que era um fantasma. Eu acordei de madrugada. Aí quando eu levantei, fui no banheiro, voltei. Quando eu deitei, começou uma nuvem branca a fazer assim dentro do quarto.
Aí eu falei, Deus, se fosse na época que eu bebia, eu estava dizendo que eu estava de ressaca, viu? Mas não, é o Senhor. Comecei a orar, e aquilo rodava, só que não parou assim no canto, ficou aquele clarão, irmão. Aquele clarão enorme. E eu olhando, e orando, e sentindo a presença de Deus. Só que não sumiu. E veio aquele cheiro de rosas dentro do meu quarto. Irmãos, para mim foi uma experiência maravilhosa. Foi algo sobrenatural que eu vivi naquela noite. Eu só lamento que eu não acordei a pastora para ver. Não acordei ela. Mas tem coisas que só Deus faz na nossa vida e a gente percebe que é a mão do Senhor falando conosco. Então qual é o Lázaro que você está precisando ressuscitar hoje? Qual é o Lázaro que precisa ser desprendido das amarras de Satanás nas nossas vidas, para que verdadeiramente sejamos livres em Cristo Jesus, para que possamos viver o verdadeiro Evangelho, sem falsidade, sem hipocrisia, com incerteza na nossa vida, irmão? Meu Deus do céu! Você hoje tem que saber falar com as pessoas de todas as formas. Não é que você vai ser ignorante, mas pensar que não, a pessoa vira as costas porque simplesmente você falou uma palavra e você fica assim, meu Deus, o que foi que eu falei? Qual é a fé que você está colocando no seu coração? Onde você tem firmado a sua fé? É em palavras humanas? É em homens, é em mulheres? Ou você tem firmado a sua fé em Jesus Cristo? Por que você veio aqui essa noite? Será que você chegou aqui porque simplesmente era para chegar? Ou será que o Senhor Jesus abriu as comportas do céu para que você conseguisse chegar aqui essa noite? É a fé que faz você mover, é a fé que faz com que a gente ande e caminhe para buscar verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Porque se a gente não alimentar, não movimentar, não simplesmente fazer com que a nossa fé ela venha ser forte, você vai morrer. Quando você vê, você está igual Lázaro, já com 4 dias fedendo, porque você não crê mais nisso, porque você não crê mais naquilo, porque você acha que não precisa mais disso. Não, mas não precisa de tudo isso não, mas é assim mesmo. Não, mas se eu perguntar aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, quantos dias tem que você leu a Bíblia? Quantos dias tem que você buscou verdadeiramente a face de Deus? Será que a gente tem feito isso como algo rotineiro na nossa vida, ou simplesmente quando eu lembro, eu lembrei hoje, deixa eu orar. Oh Deus, obrigado Senhor. Não, se eu lembrei hoje, deixa eu ler aqui pelo menos um versículo da Bíblia. Enquanto a gente tiver essa mentalidade de que Deus é simplesmente não preciso hoje de Deus. Deus abençoa hoje que eu preciso resolver isso. E Ele não se tornar algo, Ele não se tornar parte da sua vida em todos os momentos. Assim como a gente tem filhos que se torna parte da nossa vida em tudo, a esposa, o convívio. Você está simplesmente sendo um religioso. Você está simplesmente vivendo uma religião, a qual você está buscando a Deus, porque não, eu tenho que buscar, né? Porque se eu não buscar, né? Deus pode mandar para o inferno. Não, eu tenho que buscar a Deus, porque se eu não buscar, Deus vai me castigar e aí, não, porque se eu não buscar, Deus não vai me abençoar. E ficar buscando a Deus às vezes por interesse, irmão, misericórdia. A gente tem que buscar a Deus porque nós temos que sentir aquela necessidade, assim como esse louvor fala que estava junto ao poço, que aquela mulher samaritana, ela ia ali diariamente buscar água. E Jesus falou, eu tenho água que se você beber nunca mais você terá sede. É essa água que Jesus quer derramar hoje nas nossas vidas. É essa água que Ele quer que você venha beber e você venha nunca mais sentir sede no seu espírito e na sua alma. É essa água. É essa fé, como essa menina, filha desse homem, teve, irmãos. Olha o discernimento. O que mais me chamou a atenção não foi a bobagem que o pai fez, mas sim o discernimento daquela menina. Ela falou, pai, o que importa é que o povo de Israel está livre. O povo de Deus está livre. A minha vida de nada adianta mais.
E a gente às vezes só fica se apegando a nós mesmos, o que importa é eu, porque meu problema, meu bichinho, meu probleminha de estimação, meu probleminha, você nunca vai sair daqui não sai mesmo não. Não vai sair nunca mesmo não, porque você fica alisando ele, em vez de você estar repreendendo, em nome de Jesus, eu não tenho jeito, eu não sei como, mas o Senhor pode, em nome de Jesus, Pai, aos meus olhos, essa bênção de Jesus aqui não tem mais jeito, mas para o Senhor tem, Deus. Para o Senhor tem, porque o Senhor pode chegar, aos meus olhos parece estar atrasado, aos meus olhos parece que o Senhor não me ouviu, mas o Senhor chegando, Pai, tudo vai ser resolvido, porque quando elas olharam aqui, elas não ficaram lamentando a morte do irmão, e agora, e não sei o quê, não Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode ressuscitá-lo, se o Senhor quiser a tua vontade, se o Senhor pedir ao Pai, eu tenho certeza que Ele vai conceder ao Senhor. Então seja feita a tua vontade. E a Bíblia fala, irmão, que Jesus chorou. Jesus chorou pela morte ali, daquele momento que ele viu Maria chorando, se agonizando ali no chão pela morte do irmão. A palavra de Deus fala que ele chorou também. E ele chorou de uma forma, irmão, que os próprios judeus reconheceram, verdadeiramente ele amava a Lázaro. Verdadeiramente ele amava a Lázaro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus, ele quer nos tirar da caverna do pecado, da dor e da desesperança. Ele tem poder para trazer vida a qualquer área morta em nossa vida. O que em sua vida precisa ser ressuscitado hoje? Fique de pé que eu quero orar por você.